olhada aqui no meu Instagram. Você já sabe qual que é, né? pr.gouveia. E me deparei com isso aqui. Como faz um tempinho que eu não gravo o pastor comenta, eu resolvi comentar isso aqui com você, ó. Olha aí. Ó, o nível de ignorância do povo é uma maravilha. A internet é uma maravilha, né? Por isso eu venho falando para vocês que é necessário prestar atenção no que está sendo visto e ouvido na internet. Tem coisa boa? Tem. Mas tem coisa que, se não fosse tão absurdo, teria até graça, né? Seria cômico se não fosse trágico. Seria cômico se não fosse trágico. Então eu tô pegando essa postagem aqui, que tá na hashtag evangélicos. Tá vendo aí? Hashtag evangélicos. Seumadruga.crente. Seumadruga.crente. Daí já vê, né, irmão, o nível, né? Seumadruga.crente. Olha aí. Tem 3 carinhas, né? Esse ator aí, que pegou esse ator aí pra ilustrar. Pra ilustrar a besteira que ele tá falando. Jesus não foi batizado por um pastor. Vou falar o que disso? Irmãos, Jesus foi batizado nas águas por João Batista. João Batista, próprio Jesus falou a respeito dele, dizendo que dos nascidos de mulher, ele é o maior. Então, João Batista hoje, se ele fosse vivo hoje, se estivesse trabalhando hoje, depois da fundação, depois da igreja começar a trabalhar, porque a igreja começou a trabalhar lá em Atos, lembra? Com a descida do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, e aí a igreja começa a trabalhar. Se João Batista fosse vivo hoje, ele era o que, irmão? O que será que ele era? E outra, né? Jesus só foi batizado nas águas, dá exemplo, para dar exemplo, na verdade. Estava mostrando o que se deve fazer. Porque o líder que é líder de verdade, ele dá exemplo, ele faz, ele não só fala, faz. Então essa primeira parte, Jesus não foi batizado por um pastor, ele está querendo desmerecer. Ele está querendo desmerecer o pastorado, desmerecer os pastores. Pelo menos está parecendo isso. Mas talvez tenha que ler Efésios 4:11. Efésios 4:11, que diz que foi dado para a igreja os pastores, né? Os pastores foram dados para a igreja. Lê lá, seu Madruga. Lê lá Efésios 4:11. Olha o de baixo aqui. Jesus não fez teologia. Irmãos, essa aqui é pior, né? Jesus não fez teologia. Jesus é a própria palavra de Deus. É o verbo que se fez carne. Como está lá no primeiro capítulo de João. Aí você imagina Jesus, o verbo que se fez carne, o Filho do Altíssimo, fazendo teologia. Teologia, seu Madruga, é o estudo de tudo que diz respeito a Deus, da criação de Deus. Não é o estudo de Deus, porque quem vai estudar Deus? Mas tudo que Deus fez, tudo que Deus criou, todo o trabalho de Deus, todo o plano de Deus, todo o propósito de Deus, é isso que a teologia estuda. O livro da teologia é a Bíblia. O livro da teologia é a Bíblia. Está entendendo? Jesus se formou mestre lá em Israel. Nos tempos dele, quando ele estava lá,
ele se formou, viu? Ele comprovou o conhecimento dele. Por isso que ele era chamado de Rabi. Tá certo? Precisa ler Bíblia e precisa estudar, né, seu Madruga? Para não postar essas cacas. Eu fico imaginando Jesus sentado numa sala de aula de teologia, estudando teologia para aprender. Quem seria capaz de ensinar Jesus? Hã? Rapaz, Jesus é o cabeça. Jesus é o cabeça, o nome dele está acima de todo nome. Tá maluco? É ele que ensina. Vamos lá. É ele que ensina e com propriedade. Ele veio do céu e voltou para lá e está sentado à direita do Pai. Ele não precisa de ficar lendo igual a gente ficar lendo. Nunca precisou ficar lendo aqui para saber como que é o céu. Conhece tudo ele. Pelo amor de Deus, seu Madruga. Vamos ver o terceiro aqui. A igreja de Jesus não era um templo, nem tinha nome. Se você está querendo dizer que Jesus não fundou a religião, você não está errado. Agora, meu querido, querido seu Madruga, meu querido, o templo nada mais é do que um lugar para os irmãos se encontrarem, entrar em comunhão e adorarem a Deus juntos, a aprenderem a palavra, a consumirem a palavra, se alimentar da palavra, aprender a palavra, ensinar a palavra. É no templo que acontece isso, porque tem que ter um lugar. Lá no começo era feito, viu, seu Madruga? Era feito nas casas. Leu o livro de Atos. Então a igreja começou os seus trabalhos nas casas dos irmãos e das irmãs, seu Madruga. Então era assim até o ano, por volta do ano 300 depois de Cristo. E depois começou esse formato que é hoje de ter um templo para os irmãos irem. Tá certo? É claro que o templo não é a igreja. A igreja é a união dos irmãos. A igreja é a união, mas tem que ter onde se reunir. Não é? Qual que é o problema da pessoa ir no templo? Eu não vejo ninguém reclamando de ir para o bar tomar cerveja, encher a cara, encher o caneco. Não vejo ninguém não. Mas na hora que fala que a pessoa foi para o templo para adorar a Deus, aí não pode. Meu Deus, vamos ver aqui se tem mais alguma coisa. Aí, não deixai-vos de congregar, como é costume de alguns. Vamos ver, tem uns comentários aqui. Vamos ver o que o seu Madruga escreveu aqui, ó. Trago verdades. João 14,6, seu Madruga. Jesus não era crente. Ah, não. Eu fico imaginando o Filho de Deus incrédulo. Tô aqui. Tô aqui imaginando o Filho de Deus incrédulo. Tudo que Jesus fez, seu Madruga, foi pela fé. Nem cabe no formato religioso. Qual a igreja que você está indo, irmão? Irmão, né? Não tô te chamando, falei irmão, mas costume. Vem, seu Madruga. Qual a igreja que você está indo? Que tipo de lugar que você está frequentando? Vamos ver aqui uns comentários aqui.
O Enéas escreveu aí, Jesus 100% homem, 100% Deus, ou seja, ele era crente, sim, porque ceia em Deus, você cria, né? Claro que Jesus é crente, irmãos, pelo amor de Deus, né? Crente é o que crê. É isso que quer dizer, viu? Foi batizado por profeta para deixar de exemplo. Sim, foi batizado para dar exemplo. Que o líder ensina fazendo. Ele era e é a palavra de Deus na terra. Ele é na terra, ele era o Jesus é o verbo encarnado. Não entendi essa postagem, ele está falando ali, né? A única coisa que eu não concordo é ser 11%, 100% Enéas, 100% homem e 100% Deus. Isso aqui é uma frase feita que já é antiga, mas que não procede, tá? Na terra ele era 100% homem, não era Deus. 100% homem, Jesus, tá? Por quê? Porque todo atributo que faria dele Deus na terra foi deixado no céu. Lembra que ele se esvaziou de toda a sua glória? Ele se esvaziou. Ele veio homem. Jesus na terra, Jesus nasceu de Maria, o verbo de Deus que nasceu de Maria, 100% homem. 100% homem. Segundo Adão, por isso é chamado de segundo Adão. Vê se tem mais alguma coisa. O Gabriel está falando, Jesus não precisou de teologia, ele era onisciente, nós precisamos, somos nada. Não precisa teologia, né, irmãos? Pelo amor de Deus, Jesus não precisa de teologia. Ele veio do céu. Tudo que foi feito através dele, e nada do que foi feito se fez sem ele. De novo, quem é que pode ensinar a Jesus? Ele vem ensinar, ele é rabi. Nós precisamos do estudo teológico, porque nós aprendemos através das escrituras. Vamos lá. Palminha. Ele habita em nós e não em prédio. Deixa eu falar isso aí. Então, irmãos, é isso aí. Tem bastante coisa aqui. Alguma coisa se aproveita. Alguma coisa se aproveita. Ele foi rabi ao João. Jesus não fez teologia, não, amiguinho. Acredita sim. Ele era considerado rabi sem passar por todo o processo de estudo da Torá, né? Mas ele não estudou aqui, viu, João? Ele é o verbo, ele não precisa aprender com ninguém aqui na terra. Ele veio ensinar. A única coisa que ele fez foi comprovar o conhecimento dele. E aí ele recebeu o título de rabi, porque comprovou o conhecimento dele. Por isso que ele podia pregar no templo. Porque sem esse título não podia pregar lá. Tá bom? Vamos parar por aqui. Irmãos, tome cuidado. Tome cuidado. Tem muita gente cheio de si, com pouquíssimo conhecimento ou quase nenhum, distorcendo a palavra, falando besteira. Ô, seu Madruga, para de falar besteira, viu? Esse post aí não vira, hein? Isso aqui tá errado. Totalmente errado isso aqui. No primeiro termo, na primeira frase, desmerecendo o pastor. Na segunda, dizendo que Jesus não fez teologia, como quem disse que não precisa estudar. No terceiro, e a igreja de Jesus não era um templo. A igreja de Jesus não é um templo. O templo é onde a igreja se reúne.
A igreja de Jesus não é um templo. O templo é onde a igreja se reúne. Chega. Pelo amor de Deus. Deus abençoe, gente. Paz do Senhor.